Fala pessoal, vamos à segunda parte aqui do nosso artigo e aí a gente está aqui tentando consertar o problema que é fazer topologia NPF ou DSR funcionar. Então, recapitulando, o que a gente viu é que o principal problema é que o IP que o cliente conectou é o IP do VIP. E o problema, né, entre aspas, né, é que o BigAP por padrão faz DNAT. Então, na hora que esse pacote chega para o servidor recebe tranquilamente, mas ele já recebe com o IP dele e não com o IP do VIP, porque foi feito o Destination NAT. E no retorno do tráfego, quando isso chega para o cliente está esperando conexão, né, resposta desse IP e ele recebeu desse, né? Então, vamos olhar agora como que a gente resolveria, né, essas questões lá no BigAP para desfazer isso tudo, né? Então, deixa eu lá no nosso Virtual Server. O primeiro item que eu falei que a gente precisa fazer é que o VS tem que ser Performance Layer 4, tá? Quem está se perguntando o porquê disso é o seguinte: no Performance Layer 4, assim que o BigAP recebe o primeiro pacote de SYN, ele já encaminha para frente sem fazer nenhuma espécie de verificação. Enquanto que nos VS do tipo Standard, o BigAP precisa fechar primeiro o Three-Way Handshake, tá? Então ele precisa receber o SYN, ele devolve o SYN ACK, ele tem que receber o ACK, para depois ele fazer a escolha do servidor balanceado. Então, por conta dessa topologia, a primeira grande limitação é só podemos fazer DSR ou NPF com Virtual Server do tipo Performance Layer 4. E daí você já consegue ver o tipo de, entre aspas, de limitação que você vai ter para esse tipo de topologia. Então, você fica restrito em questões de iRules, porque você tem menos comandos a seu dispor, e uma série de outras coisas que você, né, tem que fazer aí o julgamento de valor se você vai precisar disso no futuro ou não. No nosso caso, já está até com Performance Layer 4 aqui, então essa primeira questão foi vencida. A segunda é desabilitar a tradução de porta IP, ou seja, desabilitar o DNAT padrão. E aí, quando você está olhando na interface gráfica padrão do BigAP, você vê só essas opções aqui. O que vocês precisam fazer colocar aqui em Advanced e procurar aqui que vocês vão ter o Address Translation e o Port Translation. A gente precisa desabilitar isso, ok? Então eu vou dar um update aqui, né? E por último, eu preciso, voltando aqui para a nossa topologia, eu preciso fazer isso aqui lá no servidor, né? Eu preciso criar um VIP com esse IP, né, uma loopback com esse IP lá no servidor, porque senão ele vai receber agora o IP de destino correto, mas como ele não tem esse IP, ele não responderia, tá? Então vamos fazer isso, eu já deixei lá no jeito, eu só preciso dar um if up lá. Então aqui, se eu der um cat barra etc sysconfig network script if cfg traço loop a loopback 1, tá? O que vocês vão ver é que é só o IP do VIP que a gente quer, beleza? Então eu vou dar um if up, como é que eu botei? É loopback 2.1, se não me engano. Tá, IP ADDR, ela tá aqui no ar, beleza? Ó, 10.122.18.200. Outra coisa que vocês precisam ter certeza é que o serviço está escutando no IP, né, que a gente acabou de subir. No caso aqui, deixa eu dar um netstat-na pipe grep listen. A porta 80 para esse virtual server, desculpa, para esse servidor, eu estou escutando em todos os IPs, então eu não precisaria fazer mais esse tunningzinho, tá? Se nos servidores aí, nos serviços que vocês utilizarem, vocês fizerem o bind certinho do IP, vocês precisariam habilitar o serviço também no IP da loopback, tá? Então, vamos recapitular. Eu preciso então
Virtual Server Performance Layer 4. Eu preciso desabilitar Address Translation Port Translation e eu preciso habilitar o IP de VIP para esse servidor poder responder. E o serviço precisa estar rodando também nessa porta. Eu deixei um passo lá como opcional, que é fazer um tuning do profile de conexão do Virtual Server. Mas antes eu vou fazer um teste para vocês verem o que é que a gente está querendo fazer. Então vamos fazer o nosso TCP dump aqui, normal. Deixa eu pegar ele no histórico aqui também. Aqui, tá? E aí agora eu vou abrir aqui outra aba anônima. 10, 122, 18, 200. Vou dar um Enter. Ah, que maravilha. Já apareceu coisa aqui que antes não aparecia, tá? Não leve isso aqui em consideração não, que isso aqui é coisa da página web, tá? Não é uma informação dinâmica não, ela é estática, tá? Vou fechar aqui, vamos olhar as capturas, como é que ficou? Aqui, deixa eu ver se já acabou também. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o SYN chegando lá na nossa interface normal, tá? Do cliente para o IP do VIP. Na seguida, eu tenho o BigIP mandando para o servidor, o IP de origem ele manteve, a porta de origem, olha que interessante, ele não fez a tradução, e o IP de destino ele também manteve, tá certo? Então isso bateu lá no nosso cliente com o IP correto. E aí quando bate com o IP correto, funciona tudo que é uma maravilha. Tanto é que a gente vê, né, a coisa toda acontecendo lá na nossa paginazinha, beleza? Então, a gente desabilitando o DNAT do servidor, do Virtual Server, esse tráfego bate corretamente aqui no nosso servidor, nós tendo essa loopback com o mesmo IP do VIP, né, no servidor, eu recebo o serviço, eu processo e eu devolvo ele, tá? Pontos importantes, se você tivesse múltiplos VIPs, né, vários IPs aqui de várias aplicações diferentes sendo atendidas pelo mesmo servidor, você precisaria criar uma loopback para cada um desses VIPs, né? Então, isso potencialmente pode se tornar aí um esforço administrativo bastante grande, né? E se você precisar, por algum motivo, numa migração, mudar esses IPs de VIP, você precisaria também mexer nesses IPs de loopback de todos esses servidores envolvidos, tá? Então, isso daí entra como uma tarefa a mais que a gente quando faz migração de balanceador, na maioria das vezes não está atento, tá? E aí agora o quarto passo lá, que eu coloquei como opcional, mas extremamente recomendado, é o seguinte. Vou deixar isso aqui, não preciso mais olhar nada disso aqui, eu quero só preparar aqui, show sys connection, client side, client address, vou botar o IP do cliente aqui, ó, pá. Beleza? Você vê que tem umas conexões aqui, mas eu já até fechei a nossa aba anônima lá. Mas eu vou... Então, ó, tem meia dúzia de coisa aqui. Deixa eu limpar a tela. Vou abrir de novo aqui, ó. 10, 122, 18, 200. Beleza? Vou dar um monte de Ctrl F5. Um monte. Vários. Beleza? Tô dando. Isso tudo já foi atendido, fechei minha aba, beleza. Vamos olhar a nossa tabela de conexão aqui. Olha isso, gente. Por que que isso está acontecendo? Eu tenho 113 conexões abertas, tá? Isso está acontecendo por quê? Vou voltar na nossa topologia aqui. Vou pegar o lápis aqui para a gente rabiscar. Na hora que eu fecho o browser, eu mando um FINAC. Né? Esse FINAC chega aqui. Só que o ACK desse FINAC nunca passa pelo BigAP, ele vai direto para o cliente, porque o FINAC vem do cliente, bate no roteador, vai no BigAP e o BigAP manda isso para cá. Isso foi o FINAC. O ACK desse FINAC, ele nunca passa pelo BigAP. Então o BigAP fica, cara, o que aconteceu? Essa conexão fechou ou não fechou? E é isso que a gente está vendo na tabela aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui, pá, voltar para a ferramenta seta aqui.
O que eu estou vendo no BigAP é assim, cara, tem um monte de conexão que eu não vi fechando, então eu mantenho elas na tabela pelo timeout do Profile Fast Layer 4 padrão. Se não me falha a memória para Fast Layer 4 padrão TCP, são 300 segundos. Se você tem um Virtual Server que é bastante acessado, você vê que isso aqui potencialmente vai explodir a sua tabela de conexão. E aí como que a gente faz para arrumar isso? Isso é um tunningzinho que a gente faz no Profile Fast Layer 4, tá? No caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Protocol Fast Layer 4. A propriedade chama Loose Close, tá? Então, eu criei já um profile chamado Fast Layer 4 Loose, ele não está habilitado ainda, que é essa propriedade. O que o Loose Close faz? Assim que o BigAP vê o FIN-ACK, ele espera alguns segundos e já mata a conexão da tabela, ao invés dele aguardar o ACK final, tá? Por conta da assimetria. Então, o que eu vou fazer? Vou no nosso Virtual Server, beleza? Vou habilitar o Profile Fast Layer 4 com essa propriedade, Loose, beleza? Vou dar um update aqui, tá? Vou dar um delete sys connection client side client address para limpar e a gente vai fazer o mesmo teste, tá? Então vamos ver aqui, ó. Show sysconnection, client side, tem meia dúzia de gato pingado aqui e zerou, beleza. Não tem mais ninguém, ó, tá? Vamos repetir o nosso teste. Deixa eu soltar essa caneta aqui que eu tô igual um biruta aqui, ó. Pá, 10, 122, 18, 200. Continua funcionando. Vou dar um monte de Ctrl F5. Monte. Vários aqui. Fechei. Beleza? Vou olhar a minha tabela de conexão de novo. Já tem só 23. Mais um pouquinho. Só tem um. Mais um pouquinho. Zerou. Então, com essa propriedade no profile, o BigAP, ele assim que vê o FIN-ACK, ele não espera o ACK finalizar essa conexão, porque ele fala, cara, eu vou fechar porque, né, já pediu, se essa resposta não vier, não tem problema. E isso faz com que a sua tabela de conexão fique muito mais limpa. Isso é bastante importante. É opcional porque funciona. Mas a gente é interessante e eu coloco como altamente recomendado porque vocês viram, né? Um cliente, meia dúzia de Ctrl F5, cento e tantas conexões em tabela. Se a gente não proteger, vai ter aí um alto consumo de memória e a sua tabela vai chegar num ponto que vai ficar insustentável, então o BigAP vai, né, ter um piripaque nervoso. Então, ajuda ele, vai lá no Profile Fast Layer 4, deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, Profile Fast Layer 4, então habilita a propriedade Loose Close, tá? Tem que dar um tique aqui e um tique aqui desse lado, que aí ele vai liberar essas conexões de forma mais rápida, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.